Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Pode Ser. Aqui vocês encontram tudo sobre estética e também estamos nas principais plataformas: Spotify, Google, Apple Podcast, além de publicarmos os episódios na íntegra com o vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Aliás, se ainda você não me segue aqui, busquem por Instituto Débora Goulart e se inscrevam para ficar antenados. E é claro que hoje eu pedi para ela voltar. Além do que, ela está no meu coração. Eu amo compartilhar e aproveitar todo o conhecimento que esta mulher tem. Então, hoje estamos novamente aqui com a doutora Nara Gazzola. Ela é referência mundial em depilação a laser, intercorrências, mentorias internacionais. Nara, seja bem-vinda mais uma vez. Uma salva de palmas. Muito obrigada mais uma vez, Nara. Você sabe que eu tenho que chamar você várias vezes aqui, porque é tanto assunto que a gente vai conversar, mas especificamente hoje nós iremos falar uma coisa muito importante: o segredo para manter uma agenda cheia. Você é uma pessoa de muita experiência e que me ensinou também como manter e fidelizar os nossos clientes. Então, por isso que eu te pedi para voltar aqui hoje e a gente conversar e você passar para nós o segredinho de manter sempre a nossa agenda lotada. E eu tô muito feliz, viu, de ter voltado aqui. Foi um prazer, né, ter vindo a primeira vez. Gostei muito e fiquei muito feliz de você ter me chamado de volta, tá bom? E eu já quero voltar a terceira. Isso, então já vamos marcar novamente já, gente. A gente fica... Ó, tem muita coisa aqui, muita novidade. A Nara também tá cheia de novidades aí, então vai ter que voltar para contar também das novidades. O assunto não acaba, Não né? acaba, não acaba. É. E hoje nós vamos falar então como manter, né, essa constância na agenda, na questão da fidelização do nosso cliente. Então eu queria, Nara, que você falasse assim, qual que é o primeiro passo para o profissional assumir para se ter uma agenda cheia? Olha só, Débora. Isso aí é o seguinte, eu acho esse assunto assim muito interessante, assim, a gente não aprende isso na formação. Não aprende, não tem curso. Não tem curso. Não tem curso. A gente aprende tudo, né, sobre os procedimentos, os tratamentos e tal, vê o leque, né, onde você pode trabalhar, mas infelizmente a gente não tem, por exemplo, educação financeira, Não tem. né, e a gente não aprende a vender. Não aprende. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. E aí a gente tem que buscar por isso, sim, né? E aprender a duras penas, mas que seja, então, né? Em nenhum lugar, assim, hoje em dia tem, né? Mas naquela época ninguém ensinava como, quando a né? gente fala em nenhum lugar, a gente está falando, assim, por exemplo, de pensar numa graduação, numa pós-graduação, Isso, né? exatamente. Que seja em um curso de especialização, né? Certo. A gente não tem esse assunto abordado. Aí precisa buscar Exatamente. mesmo os cursos de imersão, os mentores, né, consultores, porque hoje em dia tem bastante, né, Débora? Tem, ó. E eu sempre falo assim, ó, quando a gente não sabe como, então a gente procura quem, né? Exatamente. Sempre vai ter Exatamente. quem possa nos ensinar, nos Sempre. auxiliar, né, nisso daí. Mas quando a gente fala de agenda, né, eu costumo separar assim três pilares que para mim são os mais importantes, Ótimo. né? O primeiro pilar é quando a gente fala, por exemplo, de equipe. Quando a gente fala de equipe, quando eu falo, né, assim, sobre a importância de você ter uma boa equipe, aí eu estou falando de novo de conhecimento. Eu falo assim, ninguém vende nada se não tiver um conhecimento profundo a respeito daquilo, Exatamente. né? Tem gente que fala, é um vendedor inato, né? Ele já nasce com aquele dom, parece. É dele. Mas ainda assim, ele tem o dom da venda, mas ele tem que conhecer o produto. É verdade. Então, a gente tem que ter conhecimento. E o conhecimento de equipe, quando você fala de uma clínica, né, de um consultório, isso é fundamental. Você tem que ter uma equipe engajada. Você não pode, porque eu vejo assim, Débora, tem muitos profissionais, né, proprietários mesmo, né, de clínica, que eles têm uma preocupação de investir no funcionário, de investir na equipe, porque fala assim, ó, nossa, eu vou lá, vou pagar um curso, vou fazer isso, aquilo, e um dia a pessoa vai embora. E Que acontece bom, muito. mas que bom que ela vai embora.
fora, sabe? E é assim mesmo, não adianta, as pessoas boas, elas têm seu próprio negócio. Exato. E eu acho que a gente, como proprietário, inclusive, eu incentivo, Débora. Você é Sim, prova viva. eu sou prova viva, exatamente. E eu, com as minhas funcionárias, faço a questão de aprimorar elas e ajudar que a asa cresça. Isso. Porque elas têm que voar mesmo, têm que buscar. Porque é isso, a pessoa que é boa, ela tem que ter o seu próprio negócio. E não é uma delícia pensar que você, um dia, né, quando você vê a pessoa, que nem hoje, quando eu olho pra você. Você olha pra mim, então, você não fica e fala, olha só, minha filhota aí, Gente, né? não tem coisa mais prazerosa e grandiosa do que isso. É muito Nessa legal, vida, né? Débora, não vale a pena, sabe, se a gente não puder fazer isso Verdade. com o outro, sabe? Ajudar, fazer parte da história, do crescimento. É como a gente estava falando outro dia, e você falou, nossa, a Nara é uma pessoa que teve muitos anjos na vida dela. É verdade. E aí, Débora, esse é o meu trato com Jesus. Eu também quero ser um anjo na vida de muita gente, sabe? Né? Então, eu tenho orgulho, assim, quando eu olho para trás e eu vejo toda aquele pessoal, né, que trabalhou junto com a gente naquela época. Hoje, se você olhar, todas têm o próprio negócio. Todas. Quem não tem, ou tá num cargo de liderança, de gerência, estão todas bem. É verdade. Sabe? Então, eu fico tão feliz, né, de Nossa, ver é isso. muito legal. E a pessoa, agora, isso teria acontecido se eu tivesse retido todo o conhecimento para mim? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, quando eu vejo hoje, né, um proprietário, né, de uma clínica chegar e falar, nossa, mas eu. E isso acontece. Às vezes a pessoa vai, paga o custo para a equipe, mas acredite, eu não posso dar o certificado para o aluno. Tenho que dar para o proprietário, como se isso fosse garantia de alguma coisa. Então, eu penso assim: se a pessoa tá ali com você, invista nela 100%. Para que ela te dê 100% enquanto ela está lá. Exatamente. Entende? Exatamente. Depois, sabe, todo mundo tem data de validade. Então, assim, a hora que ela procurar o caminho dela, não é isso. O que eu quero para mim, eu quero para todo mundo que tá à minha volta. Mas é isso também que ajuda a você cada vez crescer mais, né? Isso. Eu sempre falo, Deus é maravilhoso o tempo todo. Então, do mesmo jeito que ele encaminha vários anjos para você, você também auxilia como anjo na vida das pessoas. Então, isso é muito legal. Eu aprendi com você também nessa questão de investir no meu funcionário, né? Para que ele se aprimore, tenha todo o conhecimento e seja um especialista, porque o grande problema hoje em dia, Nara, que eu vejo, é que as pessoas... existem dois tipos de profissionais, né? Os generalistas e os especialistas. Generalista é aquele que sabe de tudo um pouquinho, né? Sabe disso, daquilo, e na verdade não sabe de nada, porque é tudo muito raso. Muito raso, né? E o especialista é aquele que foca, que nem, por exemplo, às vezes eu já trabalhei com corporal, com vários outros procedimentos, mas eu escolhi me especializar na estética facial. Eu amo isso, eu gosto demais. Então, hoje em dia as pessoas vêm me perguntar, eu falo, olha, eu até entendo um pouquinho, mas eu não sou especialista, eu não sei mais, não faço corporal já há muitos anos, a tecnologia, conhecimento. Já então, evoluiu muita coisa, né? Então, é importante que o profissional, ele seja especialista e que o proprietário invista nos seus funcionários para que ele seja especialista naquilo. Isso é muito importante. Isso é um sossego, né? Se você for pensar. Se você tem uma equipe capacitada, bem treinada, especializada naquilo, é uma coisa tranquila. Que você sabe que ela vai atender o seu cliente, entendeu? É como se fosse você. Outra coisa importante na equipe também, Nara, além de você auxiliar no conhecimento e fazer com que eles se tornem especialistas, investir também na questão do bem-estar, né? É tão gostoso quando a gente chega animada para trabalhar, porque eu sempre falo para as meninas, a gente fica mais aqui do que em casa. Então, assim, eu convivo muito mais com as meninas do que com a minha própria filha. Então, eu quero que elas venham trabalhar animadas. E outra coisa importante também, o proprietário, ele tem que investir, dividir com o funcionário. Então, por exemplo, quando a gente fez a nossa parceria, era o Me Ajuda que eu te ajudo, né? Então, você lembra bem, a gente fez uma parceria, você falou assim, olha, todos que atender, você vai ter sua comissão. Eu falava, oba. Então, eu sei tem que motivar, né? Exato, tem que haver uma motivação. Então, isso é importantíssimo, essa motivação. Tem que pôr metas, aqui a gente trabalha com metas e super metas, tá? A gente tem duas. E eu já queria implantar já a hiper meta.
mas ainda estou um pouco bloqueada nisso. Mas aqui nós temos meta e super meta. Se elas batem a Olha. meta, elas ganham, mas se elas batem a super, elas dobram, né? Então, isso é um incentivo para que elas venham trabalhar mais animada, faz com que nós estejamos sempre unidas e num propósito, né? Que é oferecer o melhor para o cliente. E a equipe, Débora, ela tem que... Isso aí que você falou é tudo. Quem que deve fazer parte da nossa equipe? São as pessoas que vão nos ajudar sempre a chegar mais perto do nosso propósito. Exatamente. Porque se não for assim, é aquela pessoa que dá defeito e ainda contamina o ambiente. Contamina. Né? E como você frisou bem, hoje a gente passa muito mais tempo no nosso ambiente de trabalho do que em casa com a família. Então, isso também tem que ser muito bom. Muito. Né? E a gente sabe que quando uma pessoa não está ali de acordo com os nossos propósitos, ela consegue contaminar. A gente já passou por isso. Eu aqui mesmo já tive algumas contratações que o negócio não vai. E aí vai contaminando todo mundo. Se você não agir rápido, o negócio vai ladeira abaixo. Então a gente precisa sempre estar atenta com isso também, né? Quem vai sentar na nossa mesa, né? Quem vai sentar na nossa mesa, quem vai caminhar com a gente, né? Inclusive, a gente tem até um podcast com a Daniele Penhan, que ela fala muito sobre essa questão do comportamento, principalmente quando você vai contratar um funcionário. Eu acho legal vocês acessarem aí, assistir, que realmente ela dá alguns truques não, algumas dicas, na verdade, né, que faz a gente acender a luzinha do alerta até antes de colocar a pessoa para trabalhar no seu negócio, porque tem que estar bem alinhado com o mesmo propósito que é o Exatamente. seu. Né? Inclusive, vou deixar o link aqui, é só clicar aqui nesse link que vai te levar diretamente para esse episódio. Então, acho importante que o funcionário, que a equipe esteja alinhada com o mesmo propósito que o seu. E, Débora, então, essa coisa do conhecimento, né? A equipe, ela tem que ter conhecimento, tem que estar bem treinada, especializada, alinhada com você. Né? Não dá, por exemplo, para a sua equipe tem que ter unidade de linguagem, né? Então, sempre muito alinhamento, né, entre você e a sua equipe, sobre o que você está oferecendo, quais são os tratamentos, qual é a regra, qual que é o padrão de atendimento. Isso. Principalmente quando você tem uma grande equipe, não dá para um funcionário, né, fazer de um jeito, aí o paciente volta no outro dia, precisa ser atendido por outro profissional. Fazer de outro jeito. E ele faz de outro jeito, aí não dá certo. Então, tem que ter engajamento, conhecimento, unidade de linguagem, sabe? Isso é importante. Isso tudo contribui, né, para que você, no final, fidelize o seu cliente. E é importante isso também, porque eu volto, né, no nosso passado, e quantas clientes suas, né, você passou para mim, porque a agenda estava muito lotada, e eu tive que atender, e nem por isso elas acharam ruim, e isso acontece hoje em dia aqui. As minhas clientes são atendidas pelas meninas e o padrão é o mesmo. A unidade de linguagem é a mesma. O que é? Sabe o que eu lembrei? O quê? Vou ter que contar. Outro dia, não sei se você vai lembrar, né? Eu cheguei, a gente estava tudo na recepção ali conversando. Aí tava eu, você, tava a moça da recepção, que eu agora já não me lembro o nome dela. E aí foi questão de segundos. Você foi no fundo, foi na cozinha fazer não sei o quê. E aí entrou uma moça, uma paciente. E ela chegou com um papelzinho falando assim pra mim, assim, olha, eu estive aqui ontem e eu fui atendida pela dona da clínica. Aí eu falei, né? Eu pensei comigo, eu nunca vi ela, né? Mas tudo bem. Eu falei, e aí? Eu falei, você foi bem atendida? Ela falou, muito. E ela me passou um orçamento e eu vim aqui fechar. Eu falei, me dá aí, deixa eu ver o que a dona da clínica passou pra você. Aí, Débora, eu sei que essa moça foi, fechou o tratamento, né? Mostrou pra mim o orçamento que você tinha feito e tal. Beleza, foi embora. Aí fechou e foi embora. E as meninas falaram, gente, mas como assim? Você não falou nada pra ela? Eu falei, gente, a hora que a Débora voltar aqui, nós vamos bater uma salva de palma pra ela. Que eu não era tem dona... não lembro. Não tem coisa melhor. Aquilo pra mim foi a maior felicidade. Porque pra pessoa chegar e falar, eu fui atendida pela dona da clínica, é porque você com certeza atendeu como se fosse sua. E quando a gente alcança esse lugar com a equipe, Débora, não tem coisa melhor. É verdade, né? é verdade. Então, por isso que o proprietário, ele
não pode ter, assim, Não pode, de negar jeito nenhum. conhecimento, né? Não pode Isso. deixar de investir na equipe dele, né? E é engraçado que a Júlia, que começou a trabalhar comigo bem cedinho, assim, né, bem novinha, como a gente pega, né? Eu, assim, até a forma de falar, a gente parece muito eu e a Nara, né? Você percebeu? Tem várias gírias e jeitinho de falar que eu peguei seu, não. É. Né? É que eu não posso falar aqui tudo que a gente, Por favor. tudo que a gente gosta aqui, mas é isso, vai pegando a É, essência da pessoa. As pessoas chegam aqui e falam: Nossa, a Júlia é sua parente? A Júlia é sua filha? A Júlia é sua irmã? é. Porque parece tanto. Esses dias uma cliente chegou e falou assim: A Júlia é parente do seu, é irmã do seu marido? Aí eu falei: Não, do meu marido não, meu marido é oriental, né? Ah, Mestiço. Ela falou: Meu Deus, mas ela é a cara do seu marido. gente, Do seu marido. Mas é isso, vai pegando a essência, né? Propósito ali, vai pegando o jeito. E eu tenho muito de você, assim, muito, muito, muito. É muita história, né, Nara? são Mas a coisas que a equipe gente leva para a vida toda, é. né? Isso aí. E além da equipe, o que que você acha, assim, um segundo pilar? O marketing digital, Só para finalizar, a equipe, ela engloba absolutamente tudo, né? é, É o propósito, é o conhecimento, conhecimento, né? a Então, unidade de linguagem, né? exato, Essa exatamente. afinidade, né? Que tem que ter ali, Exatamente, essa troca, né? Entre equipe é. e proprietário. E eu, só interrompendo rapidinho, ontem a gente estava conversando que a gente saiu para comer. E aí eu falei pra você, falei, nossa, porque meu marido é muito inteligente, que não sei o que, tá, tá. Aí você falou assim, não, você também é inteligente. Eu, na verdade, eu acho que eu sou mais esperta do que inteligente, porque tudo que você me ensinou, Nara, era uma vez só. Você não precisava falar duas vezes. Ó, aqui assim, faz isso por causa disso, disso, aquilo, e eu já, beleza, fechou, manda. Então eu sempre fui muito. Então essa agilidade da equipe é importante também, né? É, Por que que eu tenho essa agilidade? Primeiro porque eu amo a estética, amo o que eu faço e porque eu tenho essa vontade de aprender, de saber, de me informar, né? aí eu já vejo assim, né? Primeiro, você tem facilidade porque você é observadora, né? Então você pega rápido. Você é inteligente, isso não é esperteza, é inteligente, entendeu? E é comprometida, É comprometimento, é entendeu? verdade. Então, isso aí não importa onde você está, né? Tanto que eu acabei de dar o exemplo aí da paciente achar que você era a dona. E ela não te perguntou, não precisou. A concepção que ela teve de você foi essa. Então, o que que faz a pessoa ser assim? O comprometimento que ela É tem. verdade. Comprometimento com quem? Com o lugar que você estava, comigo e com o seu paciente. Porque o que acontece? Isso aconteceu com você e várias vezes na franquia que eu trabalhava. O pessoal chegava lá e falava: Não, eu quero falar com a dona. Eu falava: Meu Deus, quem dera se eu fosse dona. Mas por quê? E quando eu fui pedir as contas, o meu chefe falou para mim: As portas sempre vão estar abertas porque você Uhum, sempre vestiu a camisa. Eu isso, sempre vesti a comprometimento. camisa. Aonde eu estava, quando eu estava lá com você, aquilo lá era meu. Eu tinha como meu. E eu Exato. percebo isso com as meninas aqui. A Júlia, ela trabalha, a Esté, como se fosse delas. Elas cuidam como se fossem delas, porque é delas também. É. Então, é esse o diferencial de uma equipe, de um profissional. Tem que trabalhar como se aquilo fosse seu. Vista a camisa da empresa, Ô, né? Débora, o profissional que ele entende isso, ele cresce de um tanto. Sabe por quê? Quando você tem esse grau de comprometimento, é, você vai ter um aprendizado, É sabe? verdade. E que ninguém nunca vai tirar de você. Eu aprendi isso assim com meu avô, né? Porque eu fui criada por eles, né? E ele falava muito isso. Ele falava: olha, se você for trabalhar, não importa o que você vai escolher, o que você vai fazer, sempre faça como se fosse seu, porque o dia que for mesmo, você vai ver quanto você aprendeu. É, E é a mais pura verdade. é. Entendeu? Quando você tem esse grau de comprometimento, você observa tudo. Então, por exemplo, olha que diferença. Vamos supor que você está lá, a agenda está encalhada, não está conseguindo formar uma boa agenda. O profissional que não está nem aí, que, vamos supor, eu falo que tem um pensamento mais assim, sindicalista, né? É, Que ele vai lá, cumpre o horário, faz o que ele tem que fazer e isso. tchau. Ele não se envolve com nada.
Ele não se envolve com os problemas da empresa, ele, sabe, ele não tem problema de bater na sua porta e te jogar um problemão. O que tem comprometimento, ele vai observar o todo, ele vai pelejar para ele ter uma ideia e ele vai bater na sua porta com o problema, mas ele vai levar pelo menos uma saída para você, pelo menos uma solução. Entende? Por quê? Porque quando a gente é assim, a gente não consegue fazer diferente. Exatamente. Quando você tem esse nível de comprometimento, você não consegue fazer diferente. Você quer ajudar a pessoa a resolver aquilo. Porque se der bom para você, dá bom para mim. Exato. Agora, se der ruim, não é? Exato. Imagina, você sabe fazer tudo que a sua equipe faz. Se desse um perrengue aí, que não formasse a agenda, que não fidelizasse cliente, a primeira coisa que você ia fazer era cortar. Por quê? Exatamente. Porque você faz tudo que a sua equipe faz. A gente vai falar dos 3 pilares que são super importantes, mas eu falo assim, o segredo do sucesso de uma agenda lotada, da fidelização desse cliente, é atenda o seu cliente como você gostaria que te atendesse. Pronto. É isso. Faça com o seu cliente o que você gostaria que fizesse com você. É bem simples, né? É simples, é simples. É. Faça como se estivesse fazendo para você. Exatamente. Tudo muda. Tenha empatia, faça um procedimento humanizado, entenda o que ela... Quantas pessoas, Nara, que procuram a gente, às vezes não é nem pelo procedimento, é por essa troca. É pelo momento pelo de estar momento ali com você. né? Quantas clientes, nossa, vêm só para conversar, só para estar ali naquele momento. Porque às vezes uma palavra só é isso, um anjo, uma palavra que você fala, você salva a vida dela. Você é o atendimento muda. Humanizado, né? Exato. Porque hoje em dia o que fideliza o cliente é isso. É isso. É o atendimento humanizado. Exatamente. Né? E qual o segundo pilar? Então, o segundo pilar, Débora, eu vejo, assim, então, primeiro, né, equipe, sim, engajamento, conhecimento. Ótimo. E o segundo pilar, que é muito importante, também fundamental, é o tal do marketing digital. Que hoje em dia é muito falado, parece mágica, não é? Tudo te encanta, tudo nos encanta. Só que, assim, são muitas promessas, não é? Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a pessoa vai lá, ela te promete entregar, sei lá, mundos e fundos e depois o negócio enrosca no meio do caminho. Exato. Então, você tem que ter uma pessoa boa demais mesmo para fazer marketing digital, que seja bom no tráfego pago, que te traga um lead quente, que eles falam, né? Que para você reverter aquilo numa venda, para poder, né, manter sua agenda cheia. A gente também tem um capítulo que nós gravamos com a Júlia, que é responsável pelo marketing aqui do Instituto e do estúdio, onde a gente fala sobre o marketing sensorial. Também vou deixar o link aqui abaixo para vocês clicarem e ter acesso na íntegra sobre esse episódio que ficou incrível, exatamente para abrir os olhos dos profissionais. Porque muitas vezes, Nara, a gente fala do marketing digital, a gente glamoriza muito, né? Hoje em dia a internet ela empodera muito, né, as pessoas, e é isso. Aí você fica encantada, né, nos olhos, e aí a hora que chega lá você fala, ué, cadê a entrega? Cadê? Né? E sem contar que quando você fala marketing digital, o leque é muito grande. E aí é o que eu falo, né? Se você não sabe como, tem que procurar quem, porque isso também não é ensinado. Exato. Ninguém te ensina a vender, ninguém te ensina... Débora, e assim, para uma pessoa assim, igual a gente, né? Vou falar da nossa idade, vamos ser sinceros. É complicadíssimo. É muito difícil. Porque foi tanta evolução de tudo, né? E parece que a gente tem que correr atrás, né, disso aí. Todo mundo tem que ter, porque é muito difícil. E é isso. Como a gente é especialista, é muito difícil. Óbvio que a gente se especializa, eu já fiz vários cursos sobre marketing, mas é mais rápido, porque eu não quero me especializar. Não é a minha área. E não dá para fazer tudo. Então precisa ter uma pessoa para auxiliar a gente nessa questão. Então o profissional precisa ter uma pessoa que se especialize no marketing, que cuide disso, né? Que cuide dessa etapa, porque só, nada adianta você ter uma equipe também especializada se você não tem o cliente lá e você não tem oportunidade de venda. Não sabe divulgar. Isso. E quem vai trazer isso para você? O marketing. Né? Então você tem que ter, assim, é fundamental, né? Fundamental. O marketing digital é importantíssimo, não dá para ficar sem. E tem que ficar, de olho, porque muitas vezes as pessoas também ficam focadas em número de seguidores, em toda essa glamorização que tem,
e falta o principal, o conhecimento, Isso é né? triste. Isso é triste. Porque, E infelizmente, quantas, Nara, pessoas que eu vejo vendendo cursos de como lotar sua agenda, sendo que a pessoa nunca teve uma agenda, nunca então, atendeu, nunca como pôs que a... é isso? Como que é? É teoria, né? Não é teoria? Deve ser, não Porque sei, para não mim faço ideia. só pode, né? Como é que a pessoa pode ensinar algum procedimento ou como fazer uma determinada coisa se ela nunca fez? Como que pode ensinar isso? É. O Débora, na verdade, é assim, ó, que nem hoje, curso, vamos falar de curso, por exemplo. Curso de depilação a laser, curso de não sei o quê. Ou qualquer pessoa é capaz de montar um curso. Qualquer pessoa. Você pega tudo que está na literatura, tudo que está no artigo, no livro, monta um slide maravilhoso, Maravilhoso. sabe? Que, né? Hoje em dia Que tem enche aqueles o programas olho, que você. 3D. Nossa. Isso, é uma Vai lá, beleza. fala raso, entra Isso, no tapete vermelho, o povo isso. aplaude, acha que Aplaude. aquilo é a verdade, fica sendo a verdade absoluta, né? Porque é o que a Isso, pessoa tem. isso. É, pronto, e aí não entregou nada, entendeu? Não entregou Não sabe nem absolutamente nada. aplicar, não sabe nem segurar É. no Então, handpiece. quando eu dou uma aula, por exemplo, que eu vou mostrar um resultado, eu não tenho nada de internet. Todos os pacientes tratados, eu que tratei, ou algum aluno meu com o meu protocolo. Então, eu estou falando Exatamente. de uma coisa real. Eu estou compartilhando daquilo que está na literatura embasado, somado à minha experiência, à minha prática clínica. Entende? Entendo. Então, eu vejo muito isso aí, né? É a mesma coisa aí do marketing digital, da pessoa vou te ensinar a montar uma boa agenda, vou trazer não sei quantos leads para você, eu vou te colocar em tal patamar, entendeu? Aí chega lá. Eu acho, Nara, que as pessoas hoje em dia estão fadadas a logo, logo serem não desmascaradas, mas as pessoas, elas percebem, né? É, na primeira. É que nem o amor à primeira vista, né? A gente às vezes tem amor à primeira vista, e quantas vezes depois de um tempo você fala, meu Deus, mas não é nada Não era daquilo que eu nada daquilo. pensei, né? O príncipe, na verdade, é um sapo, né? É. Ele não tem nada do que ele mostrou ser. Então é mais ou menos isso. Eu acho que hoje em dia o marketing digital está aí para ajudar muito, ele nos ajuda muito, assim, para mim é essencial o meu marketing digital. Eu tento mostrar o dia a dia, antes e depois, os resultados, o cuidado que a gente tem com o cliente. Uhum. Então é isso que é importante. E essas pessoas que fazem uma maquiagem aí, porque é como se fosse uma maquiagem, eu acho que Sim. é uma questão de tempo. As pessoas vão percebendo. O cliente ele vai a princípio pela glamorização, procuram, agendam, mas eles não voltam. Não Então, volta. esse é um outro defeito, fidelizar o cliente. Ah, minha agenda está lotada. Mas para quando? Para semana que vem já está lotada? Ou só está lotada para hoje? Hoje. Esse Uhum. cliente que você atendeu hoje, ele vai voltar o ano que vem ou daqui um mês? Eu falo ano que vem porque, por exemplo, no caso da micropigmentação, geralmente eles voltam um ano, 2 anos. Uhum. A gente tem uma estatística aqui no estúdio que 72% dos nossos clientes voltam, retornam. Então, isso é fidelização. Pode Você passar o entendeu? tempo que for, se ele precisar daquele serviço, ele volta lá, né? E Mas isso vai depender muito da experiência que ele vai viver, né? é, é, Quando ele é. entra no seu espaço. E olha só que engraçado. Muitas vezes eles voltam para micro ou para outros procedimentos, a grande maioria voltam para outros procedimentos. E te digo mais. Hoje em dia eu sou focada em facial, eu não faço Uhum. corporal. Sim. Pois as pessoas muitas vezes vão em outros lugares, por exemplo, para fazer um corporal que eu não entrego aqui. Aí elas me mandam mensagem, fala, Débora, fui na clínica tal, me passaram isso aqui. O que você acha? Você me indica? Você pedem a minha opinião. E por que disso? Porque ela confia em você. Porque ela sabe que seu conhecimento ele não é raso. Isso. Você não está só no marketing digital, ela sabe do seu conhecimento. E ela sabe tanto, ela acredita tanto, que ela busca você, mesmo para saber a sua opinião sobre um procedimento que você não atua. Confiança, segurança, né? Isso aí. Exatamente, exatamente. Até nós mesmo, quantas É. vezes a gente, Nara, o que você acha? O que você acha disso? Não sei o quê, trocar o conhecimento. Então, Uhum. isso é muito legal e é importantíssimo para manter essa agenda sempre lotada. Se É. especializar no marketing digital, mas
ter essa fidelização, reter o cliente com você. Que aí entra no pilar também da gestão, né? Ótimo. Porque a equipe com conhecimento, com unidade de linguagem, marketing digital para trazer o cliente lá dentro, né? E aí gestão. Porque aí volta tudo, né? Tudo. Você tem É que. um ciclo, É, né? um ciclo. Aí você tem que fazer a gestão daquilo. Ah, o cliente entrou, qual foi a experiência que ele viveu? Teve conversão? O lead que o marketing trouxe, né? O cliente que o marketing colocou dentro do estúdio, ele reverteu em venda, ele agendou, ele trouxe um amigo, ele indicou, Isso. ele voltou. Se não voltou, por que não voltou? Então, assim, não é apenas sobre vender, né? É toda É a sobre você gestão. fazer um atendimento humanizado, que entra nisso, né? Na gestão e fidelizar o seu cliente, para que ele volta e traga mais pessoas, né? Uma coisa importante que eu vejo é as pessoas captam o cliente, né? O paciente ele entra lá no seu estabelecimento, faz o procedimento e vai embora e acabou. Cadê o pós desse cliente? Cadê o pós? Cadê o atendimento? Pergunta para ele no dia seguinte se ele tá tudo bem. A gente tem um pós aqui, eu tenho procedimentos aqui, Nara, que obrigatoriamente a gente faz o acompanhamento nos próximos dias. Sim. Então, isso traz uma segurança para o paciente na questão de tipo, bom, ela não quis só me vender, né? Ela está se preocupando Isso, comigo. Então, é antes, durante e depois. Porque aí o né? paciente não vai sentir um número, né? A Exato. maioria dos lugares hoje tem muito disso, Número, né? né? Principalmente Número. quando você faz esses procedimentos que é um dia só de agenda. É, Então, tipo, laser day, botox day, não sei o que lá mais day. é, Não é isso? é. Então, tipo, você não Até pode. mesmo você que trabalha com depilação a laser, que é referência, até as franquias hoje em dia é número, É, né? As pessoas querem quantidade e qualidade cada vez mais. E a qualidade que eu falo é em tudo. É na equipe, é uma equipe totalmente desqualificada. despreparado. Eles são totalmente robotizados, não tem essa humanização. E cada vez mais, Nara, o que eu percebo? Você sabe aqui, minha clínica é pequenininha, meu estúdio, só eu, é algo personalizado, é algo individualizado. Aquela pessoa que está ali na minha frente naquele momento, ela é única. Ela é única. Ela é única. Exatamente. Então, claro que a gente, nos procedimentos, a gente tem protocolos, mas é o que a gente falou naquele outro episódio sobre intercorrências. Também vou deixar aqui o link abaixo do capítulo de intercorrências de depilação a laser. Lá a gente explica bastante. O profissional, ele tem que aprender ali o procedimento em si, mas o conhecimento dele para atuar com aquele cliente é único, é personalizado. E as pessoas hoje em dia buscam isso. Às vezes a gente vê essas clínicas super famosas, não sei quantos atendimentos e tudo lindo, maravilhoso. Chega lá, é tudo a mesma coisa. Não importa o seu fototipo, não importa a idade, não importa nada. É uma coisa robotizada. Porque essa coisa da evolução da tecnologia, sabe, da facilidade que às vezes, né, tem nas tecnologias, eu não sei, a impressão que tenho é que as pessoas perdem a capacidade de pensar naquilo que elas estão fazendo, entendeu? Porque já está tudo pronto, E né? aí põe tudo a perder. Tudo a E perder. esse tipo de atendimento, Débora, ele não fideliza cliente nenhum. É o que eu Entendeu? falei, ele Porque pode chega uma hora vir ele a primeira vez e acabou. e chega uma hora ele vai perceber, pô, eu É. sou um número aqui e ele não quer esse tipo de experiência. Hoje a gente não quer. A gente hoje, né, vamos pensar a mulher hoje que é empreendedora. A gente trabalha, a gente produz, a gente empreende, a gente tem família, a gente tem marido, a gente tem criança, sabe assim? É vários pratinhos ali para Então, equilibrar. quando você vai procurar um tipo de serviço desse, não é? E você quer chegar lá e ter o seu momento, você quer você quer viver uma experiência, sabe? Que vai ser só sua e tal. Aí se você Exclusividade, chega né? lá e você vê a pessoa toda no automático, Pronto, a gente não acabou. quer estar nesse lugar. Não quer. Então, sendo assim, será que o meu cliente, né? Que tipo de experiência que ele quer viver ali? Então, Débora, você vê, né? Isso de verificar, né? Se o paciente, seu cliente, ele teve um bom atendimento, se está humanizado, se está tudo de acordo, faz parte da gestão.
É verdade. Percebe? Então, tudo é gestão. Desde que o seu paciente entrou, né? Como que ele foi atendido, se aquilo reverteu mesmo, se ele gostou, se ele fechou, se ele, né? Se ele voltou. Então, tá tudo dentro desse pilar, né? Da gestão. Bom, então vamos lá. Nós falamos de 3 pilares: equipe, marketing digital e E gestão. gestão. E você Eu tem acho que mais algum, assim? assim, é o fundamental, é o primordial, né? Para que você forme uma boa agenda e mantenha, porque isso Exato. aí é sobre permanecer, né? E se você for olhar, todos esses pilares têm um leque, assim, bem grande, né? Isso, De... aqui a gente deu uma pincelada, né, Exato, é. sobre o que é importante para você manter Exatamente. uma boa agenda sem ficar oscilando. Exato. Então, esses 3 pilares, né, eles têm que funcionar como uma engrenagem, né? Um Verdade. depende do outro, um está ligado com o outro, e eles, então, se complementam, Você certo? sabe que a gente sempre usa um exemplo aqui? Imagina uma engrenagem de bicicleta que só tem 3 dentes. Imagina se um quebra. É, Então, não é tem mais ou jeito, menos, não tem jeito. Os 3 precisam estar alinhados e funcionando corretamente e juntos. e juntos. É isso aí. Outra coisa que eu acho, assim, muito importante mesmo, e que, infelizmente, muita gente não dá importância, não dá valor, né? É sobre a sua forma de apresentação. Nossa, isso é Olha, pensa que a gente vende o quê? beleza. Saúde, Saúde, bem-estar. beleza, bem-estar, né? Então, me dá até tristeza, para falar a verdade, né? Quando você entra num estabelecimento, numa clínica, e você vê as pessoas assim, ó, sem cor, não tem uma maquiagem, o cabelo sem Parece. condições, entendeu? Tudo de qualquer jeito, não tem postura profissional, sabe? Quer conversar dentro da clínica como se ela estivesse batendo papo na sala de casa. Não tem noção do volume da voz. Sabe assim, eu olho tudo. É Agora, por quê? importante. Eu também precisei aprender, né? Hoje as pessoas olham para mim, né, e falam: "Nossa, que mulher elegante", né? Agora Essa eu mulher é de milhões, né? e eu não fui assim a vida toda. Eu precisei aprender. Então, para mim hoje, quando eu vou falar a esse respeito, sabe, como profissional, e ele começa, custa caro. E porque eu não tenho dinheiro para investir em roupa. E porque eu não posso ir no salão. E porque, Débora, é um espetáculo de desculpas. Isso. Um show de desculpas. Entendeu? Bom, eu nunca te conheci, eu nunca te vi sem maquiagem indo trabalhar. Nunca te Não, vi. jamais. Jamais. As meninas aqui também. É. Nunca me vi. Para trabalhar e atender, sempre impecável. Eu me arrumo para o meu paciente, Isso, eu eu me também. arrumo para o meu aluno, né? Isso. Eu fui dar aula numa pós-graduação, fui substituir um professor que teve um problema, tal, era um módulo de fototerapia, e pronto, aí então fui, né? Geralmente, como que vai para pós-graduação? De tênis, porque é um batidão mesmo. Você vai lá dar aula, é 50, 60 alunos, entendeu? Então, o professor vai confortável. Eu entendo isso, né? Respeito isso também. Débora, Mas imagina. não é a gente. Foram 3 dias, aí cada dia eu tinha um look, era um sapato para cada bolsa, você tá entendendo? Aí, nossa, aí uma mala, né? Para eu ficar 3 dias, você não tem noção, parece que eu tô indo fora do país. Só tô indo ali, né, em outro estado, de repente, dar uma aula na pós. E faz toda a diferença. Débora, faz toda a diferença. Viu? Primeiro, o aluno ele não tem obrigação de ficar lá vendo o professor mulambento, Nossa, sabe? não Assim, dá. não tem Não tem condições, condição. né? E aí, olha que interessante, no final, né, no domingo, eu lembro direitinho, o proprietário, o dono do instituto, né, da instituição, foi lá me conhecer. E aí ele falou assim para mim, olha, que coisa interessante, né? Porque o aluno ele é obrigado, né, nesse instituto, a fazer a avaliação do professor. E ele falou assim que o que chamou mais atenção é que assim, ó, a minha nota foi máxima para todos os quesitos que eles avaliam a competência, se domina o assunto, se tem didática, como que foi a aula prática, sabe essas coisas assim, é uma lista extensa até. E tem um campo de observação. Ele falou assim, olha, eram 60 alunos, 58 escreveram. Que professora elegante. Eu nunca vi uma mulher tão elegante, sabe assim? Aí ele falou assim, isso me chamou muito a atenção. Eu falei, e você veio conferir? Você
é verdade, né? Mas isso faz toda a diferença. Se eu vou num curso, numa palestra e a pessoa tá mulambenta, pra mim ela pode ser um poço de sabedoria. Eu já assisto assim, ó. Diferente da pessoa quando ela entra. Teve um dia que eu fui num curso, a mulher tava com uma bota. Eu mandei mensagem pro meu marido na hora. Eu falei assim: a bota dela é tão linda que eu não tô conseguindo nem prestar atenção no curso, porque eu quero uma bota daquela. Porque eu falei: gente, olha que elegância. Ela andava pra lá, andava pra cá, e aquela bota me seduzindo. Então, assim, isso, quer queira, quer não, faz toda a Ô, diferença, Débora, Nara. a verdade é que a gente é bom você estar perto de gente bonita, Não é, não entendeu? é. Dá bom humor, entendeu? E É isso contribui para o todo, né? verdade. Então, eu acho que assim, ó, o cliente, quando ele chega, ele também gosta disso. Com Ele gosta de olhar certeza. para você e ver uma mulher empoderada, É, sabe, bem vestida, é, elegante, sabe por quê? Ele quer ficar igual a você. é. Né? A gente quer. Então, ninguém quer um profissional ser atendido, né? Penso eu, por um profissional que tá ali de qualquer jeito. É, Até parece que a pessoa não quer estar lá, não tá com tá com vontade, obrigação. sabe? Exato, tá com uma Então, vontade. e as pessoas confundem, por exemplo, primeiro, eu acho assim, você tem que se vestir como você quer ser vista, não é? Exato, Começa daí. Eu exato. gosto quando eu vou a um lugar e a pessoa fala, nossa, que Com mulher elegante, certeza, com entendeu? certeza. Então, assim, até eu brinquei, acho que tem umas 2 semanas, né? Eu estive em Goiânia e depois fui dar uma aula. Quando acabou, eu fui com meu irmão no teatro, né, e tal. E aí uma pessoa que trabalha com ele falou assim, nossa, aquela mulher é sua irmã? Aí ele falou, é. Aí ele disse que ela falou assim, nossa, Marcelo, quando eu olhei para ele, eu pensei, meu Deus, que mulher elegante, que mulher rica. Que rica, né? Então, eu gosto Eu disso. também Eu gosto. quero que as pessoas me vejam mesmo assim, entendeu? É. E, Débora, tem muito profissional que confunde, mistura as coisas. Acha que não pode se apresentar de uma forma assim, elegante, empoderada, porque Imagina. as pessoas vão ver isso como arrogância, prepotência. Meu, não tem De nada a jeito. ver. Ô, Nara, é o que você falou. Para mim, né? É tão importante eu me arrumar para atender o meu cliente, porque muitas vezes a gente mexe e lida com autoestima, mas com sonhos também. E Isso. aí eu falo assim, nossa, mas parece que tá indo para um baile. Mas eu tô indo para um evento, É, porque esse cliente que está entrando ali, ele se preparou, ele idealizou estar aqui comigo. Então, o mínimo que eu faço é retribuir a altura dele, estar exato. bem É. apresentável, estar bem arrumada. E, É Débora, tem fundamental. muita gente que às vezes ela está iniciando na carreira dela, sabe? E a gente que já começou, um dia esteve nesse lugar, né, de iniciar, às vezes a pessoa está muito perdida, sabe? E ela precisa de motivação. Então, o meu prazer é O esse, meu também. é ser a motivação daquela pessoa que está Ali, iniciando. Então, quando ela olha para mim, eu quero que é, ela pense assim, ó, eu eu quero que quero ela ser. deseje, sabe, É, chegar no mesmo lugar que eu cheguei. E exatamente. isso envolve o todo, a Exatamente. começar pela minha imagem pessoal. Entendeu? E eu Exatamente. sempre gosto de frisar isso, até quando é um assunto que eu sempre tento trazer, né? Em aula. Não é para olhar para mim como se eu fosse uma pessoa inalcançável. Não é isso. Eu quero que ela deseje estar nesse lugar. E eu posso ajudá-la com isso. Entende? Exato. É E- desejando estar ali no seu lugar como você, né? Mais ou menos. Isso. Não é uma questão de inveja, nada disso. É poder chegar onde Onde você eu chegou cheguei. do jeito que você chegou, né? Exatamente, é isso, Débora. Então, olha aqui, ó, só para frisar, né, sobre o que nós estamos falando aqui nesse momento, pessoal. Não é sobre futilidade, tá? Não vamos, assim, Sim, confundir as coisas. Só para esclarecer e afirmar que o que nós estamos falando sobre apresentação pessoal é assim, ó. Nós não estamos aqui discutindo sobre beleza física, até sabe? porque cada um tem o Olha, seu, né? Deus fez cada um, né, com a sua Perfeitamente. beleza. Isso. Cada um carrega a sua beleza. Então, Exato. pronto, não é disso que a gente está falando Não, aqui. Nós estamos falando sobre a forma de apresentação pessoal, onde você vai conseguir gerar autoridade naquilo que exatamente. você faz, né? É isso Exatamente. somado ao conhecimento. Não dá para substituir coisas aqui, não é uma troca, né? Então você vem cheia de conhecimento
com a apresentação pessoal, com postura profissional, sabe? Com esse empoderamento que vai somar uma coisa com a outra. E aí isso Exatamente. vai deixar o seu cliente final mais seguro, de onde ele vai estar fazendo o investimento, sabe? Onde ele vai estar entregando, né? Assim, se entregando, né? Para ser Exatamente. cuidado por você. Então, é conhecimento com autoridade, né? Ótimo, exatamente isso. Porque senão aí dá a impressão de que Acaba a gente está aqui. só é, futilizando e achando que precisa estar bem arrumada e falando de beleza e padrão, não né? é isso, Não é isso, não não é tem isso. nada a ver. É sempre um prazer ter você aqui. Então vamos dar uma recapitulada para a gente encerrar. Como fazer, quais são os pilares para a gente manter uma agenda cheia, reter esse cliente, fidelizar esse cliente? Primeiro pilar, É a equipe, segundo que vem pilar, regada de conhecimento. isso, O segundo, marketing digital, que é fundamental, né? E a gestão a gestão. sobre tudo isso, né? Exatamente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. É sempre muito bom tê-la aqui. Muito obrigada por você abrilhantar aqui mais um episódio com a gente e dividir o seu conhecimento, que é sempre muito gratificante. Cada vez eu aprendo mais e isso é muito bom. Eu falo que eu adoro estar perto de pessoas que me ensinam. Como eu amo, né? Aprender cada dia uma coisa a mais. E É. você é uma pessoa que sempre vem me ensinando aí há alguns anos, então é sempre muito bom. Eu vou deixar aqui para vocês, para quem quiser o contato da Nara, Instagram, vou deixar tudo aqui, os links da página dela, dos cursos. Então, caso você queira entrar em contato diretamente com ela, vou deixar aqui todos os contatos, tá? Eu quero também aqui te agradecer, Débora, e te dar os parabéns, tá bom? Obrigada. Para você, assim, por você desenvolver esse trabalho, por você trazer sempre pessoas aqui, sabe, com conteúdos assim relevantes que são necessários hoje, né? Que a Exatamente. gente, eu acho que tem uma população aí de profissionais carentes, né, desse tipo Muito de carente. assunto. Então você tá de parabéns com esse trabalho, que você cresça muito e que tenha Obrigada. cada vez mais Você sucesso. viu que eu faço a lição direitinho, né? Vai! Mesmo depois de anos, eu faço a lição direitinho. Minha agenda tá sempre cheia, É viu, isso pessoal? aí. A cada dia eu venho aprendendo, mas eu venho fazendo tudo certinho. Eu sou bastante disciplinada. E muito obrigada, Nara. Fiquem com mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Se você não se inscreveu ainda, é só clicar no botão aqui para ficar por dentro de todos os conteúdos de bastante relevância que a gente traz aqui semanalmente para vocês. Muito obrigada, Nara, mais uma Eu que vez. Vou te agradeço. trazer de novo. Vamos arrumar mais um tema aí Combinado. para a gente voltar aqui. Tá Gente, certo. beijo e até o Tchau, próximo tchau. episódio.